No meu último vídeo aqui do canal, eu contei para vocês como que eu gostava de distribuir o meu cronograma de estudos conforme as horas de estudos durante o dia e ao longo da semana. Aí veio uma pergunta muito interessante nos comentários aqui do YouTube, me perguntando como que eu distribuía isso, mas em relação às fontes de estudo. Ou seja, quanto tempo eu gastava para estudar doutrina, jurisprudência, lei seca, questões. E eu resolvi gravar esse vídeo para tentar falar para vocês como que eu fazia e quem sabe isso não pode ajudar vocês em relação à distribuição que vocês também fazem ao longo da semana. Mas isso não significa que o que eu fazia era o certo e que não tem outra forma de passar. Eu tenho sempre falado isso para vocês, que eu só estou trazendo para vocês aqui as minhas experiências como um exemplo. Eu sou Thales Braguinho Leão, eu sou juiz federal, professor de direito e venho gravando vários vídeos para tentar ajudar você a se organizar melhor e conseguir a sua sonhada aprovação num concurso dos seus sonhos. A minha organização, ela variava bastante ao longo do tempo, porque eu comecei a estudar para concurso público, inclusive o concurso público que eu mais queria e mais sonhava, que era o da magistratura federal, ainda durante a faculdade. Eu já contei para vocês que eu comecei a pegar firme nesse estudo durante mais ou menos ali o meio do quarto ano para frente na minha graduação. Eu saí comprando vários livros e tentei comprar pelo menos um bom autor de doutrina por cada uma das matérias que tinha no edital, e aí eu formei um arsenal de matérias, mas eu ainda não tinha muito método de estudo, não sabia muito bem como me organizar, e como um leitor assíduo de literatura, de outros assuntos ao longo da minha vida de estudante, a primeira percepção que eu tive foi pegar um livro e sair lendo de capa a capa. Mesmo já tendo incorporado o hábito de fazer resumos daquilo que eu estava lendo, eu tinha a sensação que ler de uma vez um livro só, ele canalizava demais um assunto na minha cabeça, de modo a me dificultar a me recordar as outras matérias. Eu tinha a sensação, depois de terminar uma leitura muito exaustiva, que eu aprendia bem aquela matéria, mas que para aprender uma, eu acabava esquecendo 4 ou 5 coisas importantes, o que o saldo me deixava negativado nos estudos e acabava não valendo a pena. Eu lembro que eu comprei a coleção de doutrina do Fred Didier para processo civil, que naquela época ainda eram 4 livros e só no ano seguinte veio o 5º livro da coleção. E esses 4 livros eu gostei tanto que eu saí lendo todos de uma vez. Eu lembro que eu devo ter gasto 3 ou 4 meses para fechar a coleção, inclusive fazendo resumos. Foi uma leitura ótima, muito proveitosa, prestei muita atenção, levei muito a sério. Foi excelente, eu fechei essa coleção com uma sensação muito boa em relação ao processo civil, me ajudou demais, só que aí eu fui voltar para as outras matérias e a sensação que eu tinha é que não é que eu estava esquecendo daqueles detalhes que realmente a gente tem que estar sempre repassando, porque são muito específicos. Eu estava simplesmente esquecendo as lições mais básicas das outras matérias, o que realmente iria me comprometer nos meus concursos, e não faz sentido você canalizar demais em uma matéria e se esquecer das outras. Então eu percebi que eu ia precisar um pouco mais de método nesses meus estudos e foi então que eu resolvi adotar a estratégia de dividir por matérias, conforme eu já mencionei para vocês no nosso vídeo anterior. Lá eu falei que eu dividia 2 matérias de manhã, 2 à noite, de maneira que dava mais ou menos 1h30 cada uma delas, então eu tinha 4 frações de 1h30 ao longo do dia. De início, essas 4 frações de 1h30, eu colocava 100% doutrina, porque eu confiava muito nos estudos de doutrina, tanto porque eu gostava de livros de doutrina, de autores, quanto porque um livro de doutrina, quando ele é bom, e principalmente as doutrinas de concurso, já traz questões, já traz jurisprudência, lei seca. Então eu tinha uma percepção que naquela minha base eu precisava fazer muito isso. Bons autores de doutrina. Mas chegou um ponto que eu comecei a perceber que eu estava ficando muito para trás nas outras fontes do direito. Eu percebi de início que, em termos de jurisprudência, eu estava realmente sabendo as jurisprudências que eram consideradas
destaque as mais importantes, que são aquelas que acabam indo para os livros, que os autores comentam, às vezes criticam, às vezes comparam. Essas eu estava lembrando bem, porque estava nas minhas doutrinas. Mas aquelas jurisprudências que às vezes são decisões muito específicas, decisões que não têm um contexto teórico muito aprofundado, essas eu simplesmente ignorava, porque eu não estava levando a sério o estudo de jurisprudência. E aí eu percebi que não eram tão importantes, mas caíam nas provas. E eu estava focado em passar nas provas, então eu estava ficando para trás. Foi então que eu resolvi fazer uma força-tarefa de jurisprudência, peguei ali uns 2 meses para realmente me atualizar em tudo, os 2 ou 3 últimos anos do STJ e STF, fiz um resumão, fiz uma atualização boa e a partir daí eu voltei para aquele meu estudo geral, só que daquele 100% de doutrina, eu tirei algumas frações da semana para estudar jurisprudência. E aí eu incluí ali pelo menos 1 ou 2, tinha a época do mês que eu chegava a incluir 3 dessas frações ao longo da semana para a jurisprudência. E o que eu fazia? Eu relia a jurisprudência que eu já tinha lido e feito um resumão em frases daquilo que eu achava que era muito importante para concurso, era uma releitura disso, e também tentava me manter a partir daí atualizado, lendo a jurisprudência da semana. Então, uma dessas frações era sempre para ler a jurisprudência daquela semana e as outras para tentar sempre fazer uma revisão, para repisar o que eu já tinha estudado, para colocar na cabeça e lembrar na hora da prova, porque é o mais importante. E aí eu percebi também que lei seca eu dava muita atenção para o que tinha na doutrina, eu fazia aquele método que todo mundo gosta, que é ler a lei seca antes de iniciar a doutrina. Então, se eu ia ler o Código Penal, se eu ia estudar Direito Penal, eu dava uma lida no Código Penal antes, naquele conteúdo específico e por aí afora, eu sempre fazia isso, uma leitura da lei seca para depois ir para o conteúdo teórico da doutrina. Só que eu percebi que só isso não era o suficiente. Em determinado momento, eu percebi que eu estava chegando próximo de uma segunda fase da magistratura federal e sequer tinha lido a Constituição Federal inteira. Então, eu percebi que era a hora de fazer isso. Então, eu comecei a separar alguns momentos também da minha semana, mais ou menos isso, 2 ou 3 frações dessas 1h30 durante a semana, para a leitura de lei seca. Iniciei com a Constituição Federal, passei para os códigos mais importantes e eu saía grifando o meu vade-mecum, tentando memorizar o máximo possível, independentemente de ler ou não aquele conteúdo teórico na semana. Mas como eu já estava andando bem com as doutrinas, quando eu incorporei esses horários autônomos para a lei seca, foi legal, porque eu comecei a perceber que muita coisa que eu já tinha visto na doutrina era conteúdo inclusive de lei seca e às vezes eu nem tinha me dado conta disso. Então foi uma conexão interessante isso para mim, incorporar a lei seca como uma disciplina autônoma dentro do meu organograma de estudos. E também estudo de questões. Eu gostava muito de fazer questões, adorava aqueles livros que no final do capítulo tinham questões, eu fazia sempre. Só que eu percebi que eu precisava incorporar questões também como conteúdo autônomo. Então eu fui cada vez achatando mais o meu tempo de estudos em doutrina para incorporar essas outras fontes. E aí as questões eu fui também colocando de 2 a 3 por semana para sempre tentar memorizar. E eu fazia tanto provas anteriores, principalmente da magistratura, mas não apenas, eu fazia de outros concursos também, principalmente das mesmas bancas que costumavam organizar os concursos da magistratura federal. E também gostava de fazer simulados de internet, livros de questões e cadernos de questões em geral. E aí eu conseguia fazer isso de uma maneira que eu otimizava os meus estudos revisando nas questões. Fora isso, eu gostava de fazer umas 2 ou 3 semanas antes de uma prova importante, por exemplo, uma prova objetiva da magistratura, eu gostava de tirar mais tempo ainda para questões. Aí nessas 2 ou 3 últimas semanas eu praticamente parava com doutrina, focava apenas nos meus resumos como revisão e questões. Era aquela força-tarefa para a memória ficar afiada. Isso me ajudava bastante e eu costumava lembrar bastante detalhes durante as provas. E eu também gostava muito de fazer esses resumos de última hora em relação à jurisprudência.
Então, a última hora da prova era a hora de afiar a memória. Mas ao longo da semana era predominantemente doutrina, um pouco de questões, um pouco de jurisprudência, um pouco de lei seca, essas três como fontes autônomas dentro do meu cronograma de estudos, e com isso eu consegui chegar ali nas minhas primeiras, segundas fases, e a partir daí eu consegui perceber que montando uma base dessa maneira que eu montei, ficou muito coerente, porque eu já cheguei nas segundas fases com um amplo conteúdo, de maneira que eu reprovei algumas vezes, mas logo entendi a lógica da segunda fase e já consegui passar na segunda e ir direto na prova oral, o que me ajudou bastante foi essa compreensão de ter feito uma boa base teórica e depois ir afunilando, incluindo conteúdo que também é muito importante, principalmente em termos de memorização. Isso não é uma regra geral, tem muita gente que é aprovado lendo livros de capa a capa, fazendo só cursinho, então você tem que descobrir como que é melhor para você, como que você rende melhor, e eu trouxe aqui só um exemplo de como que eu fazia e como que era a minha experiência e como que eu gostei mais. Como que você faz? Como que você tem estudado? Você acha que está rendendo bem assim? Está pensando em modificar alguma coisa? Comenta aqui, você pode inclusive ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Eu vou adorar saber a sua opinião e posso até comentar o que eu acho do seu método de estudos. Diz aí para mim, vou adorar mesmo saber. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.